Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo, ainda tratando da questão da família, do livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares. E hoje, o capítulo que o Rodolfo Caligares desenvolveu tem como título Prevenindo Decepções. Quem de nós não tem decepção na vida? Né? Ora porque nós sonhamos, imaginamos coisas como as coisas não são, ora porque pelo fato de termos tido, por exemplo, né, assistido um filme muito romântico, onde tudo dá certo, né, e o rapaz é lindo e a moça é maravilhosa, aí no dia a dia nem ele é lindo, nem ela é maravilhosa, e nós nos decepcionamos. Ora, porque o local onde a gente mora, né, a nossa profissão, não entrega aquilo que a gente imaginou que fosse entregar. Nosso chefe, que de início nos parecia muito bacana, se revela uma pessoa extremamente exigente para os nossos padrões. Nem sempre ele ou ela, né? Mas a gente imagina que tudo vai ser maravilhoso, como no dia da entrevista. E a vida é assim, a gente vai se decepcionando, e se nós não temos maturidade para trabalharmos essas desilusões, a coisa pode degringolar. Degringola o casamento, degringola a vida profissional, degringola a nossa relação com os filhos, com os parentes, e por aí vai. Então, nesse capítulo, o Caligares eu acho que ele escolheu assim um título bem interessante, que é Prevenindo Decepções. O que ele quis dizer com isso? A gente evitar que essas decepções aconteçam. Eu não acho que ele garante 100% isso não, mas o texto traz algumas questões importantes. Por exemplo, ele fala da índole sonhadora dos jovens, tanto rapazes como as moças, com relação ao casamento. Então, achando que vai ser tudo um mar de rosas, que a lua de mel nunca vai terminar. É a índole sonhadora que ele se refere. Aí a outra coisa que ele fala é dos conceitos irreais e românticos. E aqui ele entra na questão das novelas, dos livros, né, que as pessoas leem, e ali os personagens são sempre muito maravilhosos, mas não correspondem à realidade, porque ninguém de nós é perfeito. Todos nós temos defeitos e qualidades. As qualidades vão aparecer ao longo do tempo, mas os defeitos também. Então, se a gente entra para um relacionamento achando que aquela criatura que nós elegemos só tem qualidades, a gente vai cair do cavalo, com certeza. Mas ela também não tem só defeitos. E esse é o equilíbrio que a gente precisa encontrar. Saber que a pessoa tem qualidades, certamente todos nós temos, a não ser que seja uma pessoa muito fora da casinha. Mas vamos ter defeitos também. E por isso é muito importante que antes da gente adentrar numa relação que supostamente deve ser duradoura, a gente procurar conhecer a pessoa. O que eu percebo na atualidade é que as pessoas se entregam para as relações com muita facilidade, né? Basta aquele encanto inicial, a paixão do momento, e a pessoa já acha que o outro ou a outra poderá oferecer para ela ou para ele aquela vida conjugal que ela deseja. Não é assim. Nós precisamos entender que toda relação vai ter decepção. Agora, como que a gente vai lidar com essa decepção é que é o X do problema. Mas, continuando no texto do Caligares, ele vai dizer que muitos dos nubentes, quer dizer, os noivos, alimentam uma expectativa demasiada otimista. Quer dizer, na verdade é o que a gente já falou, né? Achando que tudo vai ser maravilhoso, nada vai dar errado. É demasiadamente otimista. E essa palavra demasiada me parece assim, bem
pertinente, porque nós também não podemos entrar numa relação achando que tudo vai dar errado. Agora, o problema é quando é demasiado, é o otimismo excessivo. Eu preciso ser otimista, né? Porque senão eu vou entrar num casamento achando o quê? Que tudo vai ser um horror? Também não dá certo. Mas eu preciso ter pé no chão. Eu preciso saber que vão ter dias gloriosos, né, entre aspas, e vão ter dias difíceis. E quando eu entro no casamento com essa expectativa, muito provavelmente eu vou saber lidar com as dificuldades da vida. Depois ele fala sobre o exercício do sexo. Então, nós sabemos que antes do casamento, durante o namoro, as relações sexuais, e aqui eu não quero dizer só a relação do sexo em si, mas tudo aquilo que o sexo envolve. As carícias, o carinho, né? A pessoa acha que aquilo vai durar para sempre. Então ele diz que é preciso que a pessoa entenda que esse momento passa depois da lua de mel. Se ela tiver essa maturidade, naqueles momentos em que ele ou ela não vão corresponder às expectativas sexuais, ela também vai saber esperar, ele vai saber esperar. E isso é muito importante, porque senão é aquela história, né? A pessoa vai querer forçar um relacionamento sexual que o outro não está querendo, nem está pronto para entregar. Então, o Caligares fala sobre isso com muita propriedade. Depois ele fala dos dotes físicos. Nós sabemos que todos nós envelhecemos. Então, ele fala, olha, se prepara, né? Porque com o passar do tempo, um ou outro vai engordar, ou vai emagrecer, ou vai adoecer, ou vai adquirir um problema físico qualquer. Então, a gente, quando entra numa relação, nós precisamos estar preparados para enfrentar esse tipo de situação. Ele fala assim, quer ver? Que aí isso pode ocasionar a admiração recíproca, né? Eu entro achando que a pessoa é de um jeito e no final ela não corresponde àquilo que eu imaginei. Pode ocasionar um abalo na relação. Vocês querem ver uma coisa? Alguém imagina que durante o casamento, todos os dias do casamento, a esposa ou o marido vão acordar de bom hálito, né? Vão acordar com o cabelo arrumado, vão acordar maquiados, vão acordar cheirosos. Então, são questões que parecem assim fúteis, mas nós precisamos estar prontos, porque durante o namoro, você vai encontrar com o seu escolhido, provavelmente de banho tomado, dente escovado, cabelo arrumado, com a maquiagem. É o natural. Mas e durante o casamento, né? Isso vai permanecer? O ideal seria que as pessoas mantivessem, não assim obsessivamente, mas mantivessem o asseio. Porque não é porque você casou que você vai encontrar com o outro de qualquer forma. Até, por exemplo, por que não levar uma flor para a sua escolhida? Ou fazer uma comidinha gostosa que ele gosta, né? Para ele. Por que não? Né? Por que não arrumar o ambiente familiar de modo a tornar aquele lar agradável tanto para ele quanto para ela? São coisinhas que a gente precisa cultivar para que as decepções não cheguem assim de uma forma avassaladora. Mas ele continua dizendo da rotina da casa, que em todo casamento vai haver rotina. E se a gente não estiver preparado para essa rotina, muito provavelmente a decepção chega. Daí ele fala na chegada do filho, né? Que algumas vezes, com a chegada do filho ou da filha, o marido
vai se sentir enciumado, inseguro, porque já não tem da esposa o mesmo cuidado, a mesma recepção que tinha quando antes da criança chegar. Mas também isso acontece com relação à esposa. Às vezes a esposa se sente enciumada porque o marido começa a dar muita atenção para a criança. Então veja, é uma imaturidade de ambos os lados. Precisamos ver isso. Como é que eu vou, com a chegada da minha criança, como que eu vou reagir? Então, por isso que ele fala, vamos prevenir decepções. E a gente previne decepções de que forma? Conversando sobre isso. Eu quero ter filho? Estou preparado para a chegada de um filho? Estou preparada para a rotina da casa? Estou preparada para a relação sexual que pode esfriar com o tempo? E que é natural, porque não vai continuar com aquele ardor de antes do casamento. Não vai. É irreal a gente pensar desse jeito. Vou achar que dia após dia o romance vai continuar como era antes do casamento. São questões bobinhas, aparentemente bobinhas, mas que muitas vezes os jovens, né, ou mesmo até os adultos, não levam em consideração. E aí, como diz o ditado, caem do cavalo. Mas o Caligares ainda continua falando das doenças que podem sobrevir. Nós somos pessoas que podemos adoecer. A gente adoece uma doença banal, simplesinha, uma gripe, uma febre, mas também pode ser uma doença importante, que vai comprometer o nosso bem-estar físico, que vai comprometer a nossa rotina. Estamos preparados para isso? Estamos preparados, por exemplo, para cuidar do nosso amado ou da nossa amada? Ou vamos abandoná-lo ou abandoná-la? Tudo isso a gente precisa levar em consideração. E aí o Caligares, ele fala assim, por tudo isso e outras peças desagradáveis com que possam ser surpreendidos, é muito importante que os cônjuges adquiram a capacidade de superar decepções, cultivando o hábito de fixar suas vidas e focalizar sua atenção naquilo que as coisas e as pessoas que os cercam tenham de bom e de belo, pois a felicidade de cada um depende muito da mira que dê a seus olhos e da direção que imprima aos seus pensamentos. Uma vez eu estava numa aula e o professor pegou no quadro, ele fez um círculo bem forte e perguntou, o que vocês veem aqui? E nós, os alunos, falamos, a gente está vendo um círculo, né, colorido no quadro. E ele insistiu, só isso? A maioria de nós falou, sim, estamos vendo um círculo. E aí ele perguntou, e o resto do quadro? É isso que o Caligares está falando na mira. Depende muito da mira que dê aos seus olhos. Porque na vida, se nós só olhamos o círculo que está lá na vida, nós também não conseguiremos ser felizes. Agora, se a gente consegue enxergar o que está em volta desse círculo, é mais provável que a gente também encontre motivos para sermos felizes. E eu vou terminar esse vídeo fazendo a leitura de um texto do André Luiz Espírito, Psicografia do Chico Xavier, que está no livro Coragem, capítulo 8. E ele diz assim, dificuldades, não percas tempo lamuriando, trabalhe. Incompreensões, não busques torná-las maiores, através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Desilusões, por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance.
doenças. Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos. Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir, em meio de recursos imensos. Se você gostou desse vídeo, se achou que ele foi significativo para você, dê um joinha, compartilhe, comente. E se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.